Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que traz até você os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. O Parlamento Brasil começa agora. Você vai ver neste programa, a Assembleia de Minas Gerais debate o Estatuto da Família e o aborto é tema de uma CPI na Assembleia do Rio de Janeiro. Direto do Congresso, Câmara discute o excesso de cesarianas no Brasil e o Senado volta a analisar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No quadro Vitrine, vamos até a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, para ver o que a tecnologia pode fazer pela produção agrícola. E na Janela Cultural, a gente acompanha uma festa bem popular em Brejo da Fortaleza, no Piauí. O Estatuto da Família está em discussão na Câmara dos Deputados. O texto define como núcleo familiar a união entre homem e mulher por meio de casamento ou união estável. Em abril, a Assembleia de Minas Gerais debateu essa questão com juristas e representantes da sociedade civil. No auditório lotado, a opinião unânime de defesa dos vários tipos de família. Famílias que se constituem de irmãos, de avós com os netos, de mães com os filhos, de pais com filhos, de pais e mães com filhos, de casais homoafetivos que adotam filhos. Políticos, juristas e sociedade civil organizada criticaram a proposição do deputado federal Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco. O último censo do IBGE mostrou que o Brasil tem 57 milhões de lares com diferentes arranjos familiares. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o projeto de lei em discussão representa um retrocesso a direitos já adquiridos por essas famílias contemporâneas. O estatuto ele já nasce inconstitucional e ele não é um estatuto da família, ele é um estatuto contra a família, porque ele exclui todas as outras. Entre os direitos que o projeto ameaça, foram citados os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre eles, pertencer a uma família que vai além dos pais biológicos, por meio da guarda dada a parentes ou a adoção por casais homoafetivos. Você vai analisar todo um perfil de família dentro de condições para que se criar essa criança. Dentro dessas condições, você vai olhar a estabilidade emocional, a questão financeira e não a questão da orientação sexual, por exemplo. O depoimento de uma mãe emocionou os convidados. Regina Helena é casada com outra mulher e há 3 anos adotou 2 crianças. São irmãos vítimas de maus tratos. A gente constitui um elo maior, mais amplo da minha família, da família da minha companheira, dos nossos amigos, em torno das crianças que hoje já nos reconhecem como mães. Já meu filho de 5 anos já diz que nós somos uma família, desenha a família o tempo todo. Então eu gostaria muito que quem não entende isso como uma família me dissesse por que nós não somos uma família. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro criou uma CPI para investigar a prática do aborto no estado. Uma reunião da CPI debateu a venda de medicamentos abortivos e as punições dadas aos médicos. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina e o superintendente da Vigilância Sanitária do Estado participaram da audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para investigar as clínicas de aborto no Estado. Os parlamentares da CPI quiseram saber do superintendente da Vigilância Sanitária do Estado sobre a venda ilegal do medicamento abortivo Misoprostol, conhecido como Citotec. Jorge Cavalcante informou que este medicamento só é vendido para unidades hospitalares através de um cadastramento e que a venda irregular deve ser investigada pela polícia.
O superintendente informou ainda que não tem recebido nenhuma denúncia formal sobre a venda irregular do medicamento. Há uma possibilidade de desvio se por acaso lá na área clínica, não for necessária a utilização de todos aqueles medicamentos e um comprimido sobrar. Essa é a possibilidade que nós veríamos de haver. É muito difícil de você controlar isso. Mas o controle da compra, da chegada ao hospital, ela é toda escriturada através das notas fiscais de compra num livro. Tem controle de estoque com o farmacêutico na farmácia do hospital. E o medicamento só sai dali por requisição médica para um determinado paciente nas quantidades prescritas. As denúncias que surgem, que a gente vê em jornal e televisão, por exemplo, venda na rua, no Saara, qualquer local, é crime, é uma venda clandestina, é um caso policial. A vigilância não tem como atuar sobre pessoas físicas, não é um estabelecimento, é uma pessoa que está na rua vendendo. Normalmente, nós encaminhamos essa informação para a polícia, para a vigilância municipal, que aciona a ordem pública e a polícia para que ela possa coibir a ação desses... São bandidos, né? 10 médicos e um falso médico tiveram a prisão preventiva decretada na operação da Polícia Civil, batizada de Herodes, em outubro do ano passado, que desarticulou uma quadrilha que praticava o crime de aborto no estado. 2 desses médicos já foram investigados pelo CREMERGE e receberam como pena a cassação do registro profissional. Mas, segundo o vice-presidente da instituição, ao recorrerem ao Conselho Federal de Medicina, tiveram suas penas abrandadas. Um foi suspenso por 30 dias e outro médico recebeu a pena de censura pública. Os conselhos de qualquer estado do país, eles fazem o julgamento e se um médico for cassado, que é a pena máxima, lógico, ele perde o exercício da profissão, isso não se efetiva. Por quê? Mesmo que o médico não acione o Conselho Federal como uma instância recursal, é de ofício que a cassação só se faça mediante a homologação do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho de Medicina pega os autos dos estados, julga e aí ele vai dar a sentença que ele julgar cabível para o caso. Nesse caso, por exemplo, que eu citei aqui, como foram penas públicas, eu posso até dizer, nós aqui no Rio de Janeiro teve 2 casos que nós cassamos e a pena foi abrandada. Eu não estou aqui fazendo julgamento de mérito, é porque houve um entendimento do colegiado julgador de que não era caso para cassação. Para evitar que pessoas que respondem a processos criminais sejam contratadas pelo poder público, o presidente da CPI sugeriu apresentar um projeto de lei para que o Estado passe a pedir certidão de antecedentes criminais em concursos públicos. O que nós vimos hoje aqui nessa sessão da CPI foi que o CREMERGE ele não tem poder decisivo para suspender nem para excluir dos quadros os médicos que cometem crime. Diversos tipos de crime, tanto do aborto a um atendimento criminoso, que vem a ter o falecimento de uma pessoa no atendimento. Então é importante isso, que tem uma lei no nosso estado, e aqui a casa é essa aqui, que tem essa obrigação de fazer, para fiscalizar isso. Então, nada mais importante do que fazer uma lei impedindo que esses maus profissionais venham exercer sua função. Porque o CREMERGE já entendi que eles não tomam decisão punitiva. A seguir, Câmara discute soluções para o alto índice de cesarianas no Brasil. E o Senado volta a analisar o projeto que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Parlamento Brasil volta já.